Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por se encontrar diante do seu televisor nesse horário. O nosso programa dá continuidade à nossa longa catequese sobre o sacramento da penitência. E hoje começamos uma breve catequese de alguns programas sobre essa dimensão, que é talvez a mais solene, que leva a Igreja a chamar esse sacramento de o sacramento do perdão. O perdão que é concedido por Deus Todo-Poderoso, que absolve os pecados. O sacramento da penitência é chamado pelos padres da Igreja de segunda tábua de salvação. Ele não foi instituído para quem não peca, para quem nunca pecou. Foi instituído para ser administrado àqueles que, após o sacramento do batismo, caíram. É uma nova oportunidade que o Deus rico em misericórdia concede depois do sacramento do batismo para reabilitar, para restaurar, para transformar, para cancelar as faltas, para tornar nova criatura aquele que depois do batismo caiu, sucumbiu, voltou às trevas. Disso trata o número 1446 do Catecismo da Igreja Católica. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores da sua Igreja. Antes de mais, para aqueles que, depois do batismo, caíram em pecado grave e assim perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. É a eles que o sacramento da penitência oferece uma nova possibilidade de se converterem e de reencontrarem a graça da justificação. Os padres da Igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua de salvação depois do naufrágio, que é a perda da graça. Existe a chamada confissão de devoção, aquela que leva uma pessoa a frequentemente se confessar, ainda que não tenha cometido um pecado mortal. Basta, é suficiente, é quase matéria, depois vamos explicar o que significa quase matéria, é quase matéria da confissão, pelo menos um pecado leve, que é pecado num sentido diferente do pecado mortal, porque o pecado leve não priva da graça, já o pecado mortal priva da graça santificante e torna a pessoa inimiga de Deus. A pessoa com o pecado mortal torna-se inimiga de Deus. Exclui da sua vida a graça santificante. Pois bem, para aqueles que voltaram a se sujar na lama do pecado, a segunda tábua de salvação é oferecida. Deus, na sua infinita misericórdia, oferece. Qual pai da parábola do filho pródigo, que vendo o filho de longe corre ao seu encontro. Ele está retornando. Não será excluído, não será condenado. Vai acusar a sua falta, na miséria que ele traz consigo, no mau cheiro, na condição existencial, psicológica, espiritual, moral. Todas as dimensões possíveis e imagináveis do ser humano estão ali arrasadas, dizimadas, pulverizadas. É a própria desgraça em pessoa que está se aproximando do Pai. Mas vai encontrar esse infeliz, um Deus rico em misericórdia, a abraçá-lo com uma ternura incomensurável, para lhe dar de novo a graça que ele havia perdido depois de tê-la recebido no sacramento do batismo.